Você sabe lidar com suas emoções? Os sentimentos costumam interferir no convívio entre as pessoas. Quando se está com raiva, por exemplo, a chance de ser rude é maior. Já a felicidade pode deixar as pessoas mais amigáveis. Mas será que isso é bom? Devemos permitir que as emoções se manifestem no dia a dia ou é melhor reprimi-las? Para responder essas e outras perguntas, o nosso Opinião Livre de hoje recebe o especialista em inteligência emocional, Rodrigo Fonseca. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu, Silvia. Espero poder contribuir muito aí com esse público que está aí, não só com a minha experiência, mas com a experiência de mais de 50 mil seres humanos que já passaram por mim, onde eu pude contribuir em relação à inteligência emocional delas. Então, neste tempo que estaremos juntos, vou procurar passar um pouco dessa experiência que eu tenho e dessas pessoas também que eu convivo. Você também é presidente da associação? Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Existe uma sociedade brasileira sociedade aqui em São Paulo, do qual eu presido, do qual tenho um orgulho imenso, porque primeiro, é a primeira sociedade brasileira, né, de inteligência emocional, onde congrega profissionais, que o objetivo principal é disseminar primeiro o que é inteligência emocional. É aí que nós vamos começar. Muitos aqui, se perguntar aqui no ar, para o público que está nos acompanhando, a maioria não sabe, confunde com inteligência artificial, se tem a ver com robótica, com uma inteligência diferente. Não, são as emoções puras. Uma inteligência emocional, quer dizer, a gente tem que aprender a lidar com as emoções. Explica direitinho o que é inteligência emocional. Bom, inteligência emocional, de uma forma bem simples falando, Silvia, ela é a capacidade que todos nós, seres humanos, podemos desenvolver de lidar com cada uma das nossas emoções. Quando eu estou falando de emoção, eu estou falando de medo, eu estou falando de tristeza, de raiva, de alegria, de ódio e de amor. As emoções básicas, humanas, que todos nós sentimos, só que ninguém nunca nos ensinou a lidar com elas. Não só as minhas, mas até também porque são lidar inerentes, com as suas, né? Por exemplo, a sensação de medo é de repente, quando você está sentindo amor, é aquele momento. A tristeza vem por alguma coisa. Quer dizer, são emoções que todos os seres humanos passam sempre. Só que nunca foi nos ensinado. Eu falo, nem na nossa casa, nossos pais não nos ensinaram, tampouco diziam sobre elas, falavam, nunca ouvi meu pai falando, ou minha mãe, filho, papai tá com medo, mamãe tá com medo, eu tô triste. Medo não pode, medo não pode passar. Homem, então? De jeito nenhum, você é frouxo, você é fraco, você é isso. Sendo que todos nós sentimos a pessoa mais simples que existe hoje no mundo, ou da pessoa mais jovem que existe no mundo, a Barack Obama, a Dilma Rousseff, a qualquer pessoa com grande poder, em qualquer nível de poder, quando eu digo poder, nós sentimos medo. E quanto maior o poder, maior lugar, maior o medo, porque eu estou lidando com questões que envolvem muitas vidas. E qualquer decisão minha errada, eu posso impactar a vida de muitas pessoas, eu posso mudar, eu posso fazer pessoas crescerem, se desenvolverem, eu posso matar, destruir muitas famílias. Mas isso quando você tem consciência, por exemplo, você no caso tem consciência das suas emoções, e quem não tem? Quem não tem essa consciência, ela está nesse processo, ela precisa reconhecer que ela está vivenciando aquilo para poder trabalhar. Como é que é? A maioria das pessoas, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, que não tem consciência disso. E não estou falando de classe social, nem condição intelectual, nem idade, não. São pessoas com um grau intelectual grande, pessoas formadas, pós-doutorandos por faculdades incríveis em São Paulo e no mundo, que não têm conhecimento nenhum sobre as suas emoções. Eu já recebi nos treinamentos que eu dou de inteligência emocional, eu lembro até hoje, o caso mais recente, uma pós-doutoranda em física quântica pela Universidade aqui de São Paulo, uma garota, tinha seus 28, 29 anos, sem condição, sem conhecimento ou consciência nenhuma das suas emoções, uma garota que tinha bulimia, que tinha anorexia, depressiva, tomava remédio para dormir, com uma série de problemas emocionais que decorrem da nossa inconsciência sobre as nossas emoções. E o que é inconsciência sobre as nossas emoções? Eu não tenho consciência quando elas surgem, por que surgem, como lidar com elas, nós não ganhamos essa consciência nem com pais, nem com escola, nem com faculdade e nem com o meio corporativo ou a sociedade. Mas, Rodrigo, é possível a gente colocar as emoções como se fosse assim, num treinamento, num planejamento?
Você aprender de uma tal forma que fala, peraí, agora estou sentindo medo, agora estou alegre, agora, quer dizer, da forma como fala, parece que a gente pode controlar isso, a gente não controla. A ideia não é controlar, Silvia. A ideia primeiro é percebê-las. Percebê-las, ter consciência primeiro, eu estou com medo agora. Esse é o primeiro passo? Primeiro passo é tomar consciência, porque como eu posso usar algo a meu favor, meu ou seu também, porque é importante a inteligência emocional, ajuda no relacionamento interpessoal, no meio profissional, no meio familiar. Porque como se eu não reconheço que você está com medo, por exemplo, e portanto quando estamos com medo, estamos na defensiva. Atacamos quando estamos com medo. Nós temos duas opções quando estamos com medo, ou eu fujo ou eu ataco. Mas eu preciso saber que você está com medo. Sim, mas as pessoas não contam. Mas essa é a nossa capacidade que nós podemos desenvolver de, primeiro, reconhecer o meu, porque se eu não reconheço o meu, tampouco eu vou reconhecer o seu. Mas se eu reconheço o meu, automaticamente, Silvia, eu reconheço o seu, do João, da Maria, de qualquer pessoa. Porque nós somos humanos, e como humanos você funciona igual a mim. Mas como que eu faço para aprender a reconhecer? Bom, primeiro lugar, vai. Então primeiro tem que se conhecer para poder conhecer o outro. É um processo de autoconhecimento mesmo. Eu sei que é difícil você explicar tudo só numa entrevista, mas assim, como que a gente faz, qual é o processo de início, já que é uma coisa muitas vezes emocional, que vem lá de trás, principalmente em adulto, né? Vem carregando toda uma história no DNA, tem medos e coisas que já estão impregnados na gente. Como é que é o processo para mudar isso? Bom, primeiro, entender que as emoções, elas são as funções mais primitivas humanas, né? Antes de desenvolver o nosso raciocínio, o nosso cognitivo, o nosso cérebro atual, né? Que é o neocórtex, que é o responsável por todo o processo cognitivo nosso, nós tínhamos um cérebro que é chamado, os cientistas chamam de cérebro reptiliano, que é neste cérebro, que é o cérebro mais próximo da medula espinhal. Então é o cérebro mais interno, a camada mais interna do cérebro. Este foi o primeiro cérebro humano a aparecer. E por milhares de anos nós tivemos apenas este cérebro. Este neocórtex, de novo, o neocórtex, o próprio nome diz, neo de novo, córtex de cortiça, como se fosse cortiça, né? Ele é novo, apareceu depois. Então as emoções, elas são muito antigas, elas são disparadas por glândulas dentro do cérebro, uma delas responsável pelo medo é a amígdala, que muitos cientistas falam sobre o sequestro da amígdala. Eu acho importante as pessoas tomarem consciência sobre este termo, o sequestro da amígdala, que nada mais é que são aqueles primeiros segundos que o medo toma conta e nós agimos de maneira impensada. Gente, quando você sente, por exemplo, que vai ser assaltado, é uma coisa incontrolável, Rodrigo. Começa a tremer o corpo, aquilo vai subindo de uma tal forma, porque eu já passei por isso. Então, é ali que tem a reação, é ali que de repente você dá o tapa e você pode levar um tiro. Ou raiva, por exemplo, a raiva vai subindo, aquilo é incontrolável. É incontrolável. Isso daí, como é que chama? Isso é sentimento. Não, sentimento, mas você falou, é o sequestro... Ah, sequestro da amígdala. A amígdala é um órgão pequenininho dentro do nosso... Bem no centro do cérebro mesmo, aqui atrás, no cérebro emocional, reptiliano, que a amígdala vem de amêndoa. É o tamanho de uma amêndoa mesmo, bem pequenininha, mas que segrega hormônios como cortisol, como adrenalina, que são os responsáveis para nos deixar em estado de alerta, com muito mais poder, com muito mais força. Eu até brinco nos treinamentos, eu falo, tente acuar um leão. Ou tente agarrar um louco. O louco está com medo o tempo inteiro. O doente mental, ele está com medo o tempo inteiro. Tenta agarrar um louco. Minha mãe trabalhou em psiquiatria há 25 anos. Eu acompanhava isso ali no HC, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu acompanhava, precisava de 5 homens para segurar uma mulher, fininha. Da onde vem essa força que uma mãe usa para levantar um caminhão, se preciso, se seu filho estiver ali? Vem do medo. O medo nos potencializa. Isso nunca nos ensinaram. Então é importante aí, seu público está sabendo, o medo te potencializa. Desde é bom que você ter tenha... medo. Maravilhoso. Porque com medo, se eu não tivesse medo, por exemplo, de estar aqui numa TV, em frente a uma TV, e olha que eu participo de entrevistas há anos, já mais de uma década já, mas toda vez que eu vou para uma nova entrevista... Tem uma adrenalina diferente. Tem uma adrenalina. Adrenalina é disparada pelo quê? Pelo medo. É uma coisa de ansiedade, é a mesma coisa? Ansiedade é o quê? Medo. Ansiedade é medo? Ansiedade é medo? É o medo do que vai acontecer no futuro. Então, pessoal, eu sou super ansiosa. Eu tenho medo o tempo todo. Você pode já classificar, não classificar, mas se entender, você está com medo.
O ansioso, quando nós estamos ansiosos, Silvia, nada mais, nada menos que nós estamos emitindo para o nosso corpo eu não sei o que acontecerá no futuro. E eu tenho medo. E eu tenho medo disso. Então, porque eu não estou sob controle da situação. Porque não estou mesmo. Uma entrevista não tem como estar sob controle. Você vai perguntar coisas que eu não tenho a mínima ideia, o seu público pode perguntar outras que eu não tenho a mínima ideia também. Portanto, dá medo, normal. Mas quando você não está com controle, então, da situação e você tem essa ansiedade, esse medo do novo, isso te paralisa e muitas vezes você não consegue modificar a situação. Sim. E vai repetindo. Aí é um exercício, ou você faz um processo de desenvolvimento disso, que é onde eu trato durante um treinamento de um final de semana inteiro, para ele entrar em contato, para ele aprender na prática, que nem andar de bicicleta. Você tem como ensinar alguém a andar de bicicleta? Ou ensinar alguém a andar para ele, sem que ele suba em cima de uma bicicleta? Tem que subir. Tem que subir. Você ensina alguém a nadar sem botar ele na água? Não, as emoções... Então é a vivência, é não a tem vivência. Então, uma dica que eu posso dar agora para o seu público quando o medo tomar o seu corpo, nós sabemos já, medo provoca o quê? Ele descarrega uma adrenalina no corpo, dá uma tremedeira, Exato. a mão sua, as pernas tremem, bambas, o estômago parece que está rodando uma borboleta aqui no estômago. São reações básicas. Alguns, à vista, se embaralha, ou seja, tem alguns sintomas. E não dá para controlar isso. Não dá, Porque e nem tente controlar, nem precisa tentar controlar. A diferença é que você vai começar a fazer o quê? Ao invés de você ficar paralisado ou fugir, que é o sistema de fuga ou ataque, que é o que a maioria das pessoas fazem, você vai enfrentar este medo. Enfrentar como? Ir lá para a entrevista, no meu caso. Ir lá, vou lá, tô com medo, quantas pessoas talvez já não recusaram convites seus e de outras emissoras aí, porque morre de medo de dar uma entrevista, de estar frente a frente a uma câmera. Então tem que enfrentar. Primeira coisa. E depois que nós enfrentamos, damos o passo, estou com medo, tenho consciência que as reações biofísicas, bioquímicas estão acontecendo no meu corpo, tenho consciência disso. Ótimo, estarei lá, me posicionarei lá e falarei o que eu preciso falar. Mas quanto tempo demora para se ter um treinamento da pessoa conseguir chegar nisso? Tem gente que tem, por exemplo, tem medo de dirigir, então ela tem aquele bloqueio, ou outros medos que a gente pode enumerar. Quanto tempo demora? Eu diria que não pode nem enumerar, Silvia. São não dá? muitos medos. Quantos medos nós temos? Não, então, mas Quantos? quanto tempo demora para ter uma transformação? É um trabalho diário ou é um trabalho, às vezes, de um final de semana? Sim, no trabalho do final de semana, ela aprende como ela pode fazer isso na prática. Lá imagina que nós colocamos ela em cima de uma bicicleta. E aí agora você vai aprender a lidar com este medo na prática. E esse lidar com este medo não é aqui fora, é aqui dentro. Isso é uma coisa diária, né? É diária. Rodrigo? E é um processo que ela volta para dentro dela, neste treinamento de inteligência emocional, ela volta para dentro dela, percebe completamente as reações físicas, os pensamentos que vêm na cabeça, ai, não vai dar certo, ai, meu Deus do céu, eu vou me prejudicar, ai, eu vou perder, eu vou isso, eu vou aquilo, porque o medo vem do medo de perder algo, de se prejudicar, de se machucar, por isso é o medo, porque se não tivesse isso, não veria. A gente está terminando esse bloco, só para avisar que o Rodrigo, ele faz um final de semana, que é uma imersão praticamente para várias pessoas, e também tem um outro trabalho que ele faz, que a gente vai dar o serviço para você aqui, de quarta-feira, aqui em no São Paraíso, Paulo, no Paraíso, aqui perto. na Rua Maestro Cardim 407, é dentro do Hotel Mercury, é o Centro Emocional. Para quem quiser saber mais, tem o site, o centroemocional.org. Por que .org? Porque é totalmente gratuito. Gratuito, é 8h30 da noite? Não, das 20 às 21h30. Na Maestro Cardim 407. Não precisa reservar, não precisa nada, é gratuito, é você ir lá. Quer dizer, o pessoal acabou de trabalhar aqui, pode ir lá e vai ter 1h30 tranquilo, de aula. Não aula teórica, mas aula prática. Você não vai lá, por exemplo, para fazer o que eu estou fazendo aqui, ouvir o que você está ouvindo aqui na TV, são teorias, que aqui não dá para botar ninguém na prática. São teorias que eu estou comunicando aqui, com um conhecimento. Só que hoje o que nós temos muito é conhecimento. Fabricamos muito conhecimento. Só não temos a prática. Não temos a prática, que é a sabedoria. E ela é para desenvolver a sabedoria. Tá aí a dica para você, mas tem muito mais. Rápido intervalo, eu já volto. Um instante só. Tá boa, né? Nossa Opinião Livre está de volta, hoje recebendo o especialista em inteligência emocional, Rodrigo Fonseca. A gente falou no primeiro bloco, terminamos falando justamente de uma das emoções, entre tantas as emoções, né, que é o medo. A gente pode até voltar a falar sobre o medo, porque tem muita coisa ainda para ser dita em relação a algumas situações que a gente tem que enfrentar, a crise
que a gente está enfrentando também no trabalho, muitas vezes, crise econômica. Agora, tem um lado, até que a internet ajuda, né? Tem um lado da felicidade eterna. Hoje em dia é o seguinte, todo mundo está muito feliz, né? O positivismo está na moda. Se você não é positivo, você tem que acordar de manhã já, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Se alguém perguntar para você se você tá mal e você falar que tá, tá com depressão. Se você estiver quieto, você tá com depressão. Se você não quiser falar com ninguém, você não tá com vontade de falar com ninguém, você tá, olha, aí você acaba sofrendo um bullying. Sim. Então, quer dizer, a felicidade hoje em dia virou, ou felicidade não, o positivismo tá uma coisa tão massacrante que você olha aí na internet e você fala, nossa, é todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz e eu tô infeliz aqui em casa. O sofrimento não faz parte desse crescimento emocional? Não só faz parte, como ele é extremamente necessário, Silvia. Nós só crescemos no sofrimento, nós só aprendemos no sofrimento. No amor, na felicidade, nós curtimos. Nós aproveitamos a vida, super bacana, é um sentimento legal, mas nós não aprendemos, nós não evoluímos, nós não crescemos em nenhum aspecto. Nem como pai, mãe, como marido e mulher, como profissional. Você cresce na pressão, você cresce na panela de pressão no fogo. Isso é comprovado em todos os seus estudos. Cientificamente, não só estudo, como prática. No pain, no gain. No pain, no gain, não tem jeito. Se tiver dor, não chega lá. Não tem ganho. Os próprios grandes profissionais, atletas, podem nos demonstrar isso muito. Cara, conversa com qualquer atleta de ponta, qualquer grande atleta, todas as dores que ele teve que passar para chegar a ser quem ele é. O primeiro do tênis, o primeiro do basquete, o primeiro do futebol. Cara, foi horas e horas de treino, de dor, de contusão, de suor, de treinamento, de abandonar momentos com amigos, barzinho, abrir noitada. Mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa. Ou seja, isso é uma dor também, é um sofrimento. Foi feita até uma pesquisa, uma universidade, se eu não me engano foi de Oxford, exatamente sobre esse mundo virtual, redes sociais que postam, todo mundo posta coisas, eu estou feliz, felicidade, alguém que está numa viagem, pá, tira uma selfie, né? Que dizem agora. Eu falo que é família Margarina. Família Margarina, todo mundo feliz, bacana. E na realidade aquilo é uma mentira total. Porque, primeiro, não existe pessoas somente felizes. Segundo, isso está aumentando a ansiedade das pessoas, a angústia das pessoas extremamente, porque ele começa a ver de uma forma ilusória que todos estão felizes. Ilusão. Todos são felizes, menos eu. Você fica com vergonha até de postar, não. Você não vai colocar uma coisa triste. Não vou, e as frases feitas, hoje em dia são as frases feitas. Faça isso, que não sei o quê. Hoje o sol vai aparecer mais bonito, porque é assim, né? Instagram e tal. É só isso que você vê. Então é um mundo de ilusão que as pessoas estão vivendo e é uma nova geração aí. Eu diria, Silvia, que é uma tentativa inconsciente das pessoas de equilibrar, né? Se a gente pegar a mídia, em termos de TV, rádio e aí vai... a maioria foca em coisas negativas, né? Em crise, em problema, em dificuldade. E não porque a mídia quer, mas porque é o que o público vê. É o que é visto, porque é a mesma sintonia que as pessoas estão. Então, essa tentativa de mostrar na net, na rede social, que não é na TV, não é na mídia... TV e rádio ou jornal, por exemplo, que foca no negativo, que foca na dor, que foca no problema, que foca na crise política, econômica e aí vai. Aí você fala, eu não quero assistir tudo isso, porque só fala em coisa ruim. Só fala em coisa ruim, só que é o que ele enxerga. É a realidade. É a realidade. E aí as pessoas vão tentar equilibrar isso na rede social. Então tentam equilibrar isso mostrando rostos felizes, mostrando a família perfeita, mostrando o domingo maravilhoso, a viagem dos sonhos. E não que não tenha tudo isso, mas não é só isso. E a importância, por exemplo, muitas vezes das perdas na nossa vida. Né? Às vezes você perde um parente, você perde um ente querido, ou você perde um emprego e aquilo te destrói muitas vezes. Então, esse momento, quando a pessoa está assim, ela tem que viver o luto até o fim, de qualquer relacionamento ela tem que ir até o fim, ou ela vai acumulando, se ela não passar por aquele processo, no caso do sofrimento, ela vai acumulando aquilo e aquilo de alguma forma vai cobrar conta depois. Incrível, o luto tem que Silvia, ser vivido. Sim, que esse tema foi o penúltimo tema que eu trabalhei no Centro Emocional, que é a perda, né? E o quanto a perda também traz muitos ganhos. Toda perda, por maior que seja, ela traz da mesma proporção ganho. E todo ganho, por maior que seja, também
traz uma grande perda. Todo, não existe. Até algumas pessoas questionam, mas é a perda de um ente querido, que ganho isso traz? É lógico, não traz ganho de trazer a pessoa de volta, mas traz um ganho do sofrimento que você passa e o que você enxerga dentro de você. O mergulho interno que você é obrigado a dar no luto, e o luto é super saudável. Temos que passar pelo luto, sim. E o luto, quantos dias, Rodrigo? Varia, depende do quanto aquela pessoa é importante, mas eu diria, se pudéssemos colocar, que o humano não dá para ser matemático, mas o luto varia de 7 dias a um mês no máximo. O luto verdadeiro, profundo, a dor. Se passar muito disso também, mais do que 2, 3 meses, você saiu do luto e você já está na depressão e não percebeu. E quando você entra na depressão, que virou também hoje em dia, né? Até a gente está falando no sentido de estar todo mundo muito feliz e eu estou aqui quietinha na minha casa, debaixo do edredom, eu não estou feliz como todo mundo, eu estou em depressão? Eu não estou indo bem, eu estou em depressão? Qual que é o caminho para ajudar a pessoa a sair, resgatar? Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando. Sim. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que viver, graças a Deus, ela tem um emprego, mas ela está em depressão mesmo trabalhando. Ela age como se fosse um robô. Aquilo entrou num sentido de acomodação. Ela se anestesia. É como se ela tivesse anestesiada. Sim. Eu vou acordar, eu vou fazer isso. Isso também é um tipo de depressão. Como é que ela faz para mudar esse tipo de situação? Bom, o primeiro passo é ela tomar consciência que ela está em depressão. Quais são os sinais da depressão? Para que a pessoa tome, quem está nos acompanhando. Primeiro, a pessoa dorme demais, estou falando 12, 15, 16 horas, ou dorme de menos. Chega à noite, puf, o olho arregala e não toma remédio para dormir, Rivotril, uma série de remédios hoje para dormir e não dorme. Dá 5, 6 horas da manhã. Por que acontece isso? É até legal a gente falar, é importante a gente falar, não legal porque é uma dor, porque eu mesmo já passei por isso anos atrás, de uma pressão danada na minha vida. Por que nós não dormimos à noite? Quando nós estamos num momento difícil em nossas vidas, à noite, muitos hoje provavelmente enfrentam insônia, tomam remédio para dormir. Porque é o momento quando chega a noite, o nosso inconsciente, ou seja, o nosso estado emocional está vindo para a superfície e a nossa razão, o nosso consciente, o nosso cognitivo está baixando. Então, estamos muito mais ativos conscientemente, aliás, emocionalmente, inconscientemente, do que o nosso consciente racional. E aí vem junto os nossos medos, vem junto os nossos problemas emocionais que nós estamos enfrentando internamente, mas durante o dia nós escondemos. Mesclamos, né? Nós escondemos, guardamos. E à noite eles vêm com tudo. Puf. Por isso que à noite as doenças, desde criança até adulto, velhinho, chega à noite, as doenças é o horário que mais elas pioram. Porque é o horário do emocional, é o horário das emoções, é o horário onde aflora o inconsciente, onde aflora todos os conflitos emocionais que você está vendo e que você não quer enxergar. Dizem, para quem acredita, que é a hora que Deus fala com a gente. Também. Porque não tem tempo durante o dia, então à noite ele vai lá, não dorme não, porque eu quero falar com você. Que nada mais é do que o nosso inconsciente coletivo, né? É a hora que esse inconsciente coletivo está mais aberto para falar com Deus ou com um aspecto espiritual, mundo espiritual. Sim, e é o momento que nós nos cobramos a resolver esse conflito emocional, que nós não queremos, vamos empurrando para debaixo do tapete. Opa, deixa eu. Só que chega à noite não dá, à noite isso vem à tona. Então, uma dica aqui para quem passa por insônia resolva primeiro, identifique qual o problema que você está passando e vá em busca, foque a sua atenção, foque o seu tempo para resolver este problema. Outra coisa que pode ajudar durante a noite, vá abaixando, a partir das 7, 8 horas da noite, vai abaixando o ritmo, evite tomar café, chá que estimule, tome chá que te acalme. Procure ouvir ou ver também programas que te acalmem de TV. Mas ou ler. E essa dependência que existe, que vem daqui até aqui no celular? Essa dependência com a internet, essa dependência com tudo. Uma coisa que não fala, você está ali dormindo, mas de repente, aí você vai lá e... Quer dizer, tem uma falta aí de diálogo, uma coisa que está mudando também o estilo de papo e de conversa e de troca. Essa troca que nós estamos fazendo aqui não existe. Se você ficar no seu celular, eu vou ficar no meu. Na verdade, hoje nós botamos a culpa no celular. Mas não é o celular, Silvia. Não é. Hoje é o celular. Antes do celular, talvez era a TV. Antes da TV era o rádio. Antes do rádio, talvez era o bar dos homens e as mulheres chorando em casa. Antes disso, talvez era a floresta, na época das cavernas, o homem saía para a rua, ficava o dia inteiro na rua e voltava em casa, ficava calado.
e a mulher ficava no máximo cuidando dos filhos, calado, porque não podia abrir a boca também. Então é uma herança que nós temos, Silvia. De quê? Falta de diálogo, você está falando? Nós não fomos treinados a nos comunicar. Primeiro conosco. Conosco, nós não temos uma comunicação efetiva conosco. Eu não converso comigo, eu não aprendi a conversar comigo mesmo. Como que eu faço isso? Nossa, tá acabando o programa, eu quero saber tanta coisa. É treino, Silvia, é um treino. Você começar a conversar com você, com os seus pensamentos que surgem. Sabe aquelas Falar ideias sozinha? que surgem? Falar sozinho? Falar sozinho. Você pode verbalizar, se você não tiver medo de ser achado que é louco, ou você pode falar internamente, sem verbalizar. Então, sabe aqueles pensamentos que surgem? Ai, tô com medo. Será que vai dar problema com meu marido, com a minha esposa? Vai dar um problema com o meu... lá na empresa tá Mas isso. pensar faltou. positivo. Não. Aceitar. Pensar positivo é bater de frente. Aceita, tá bom, tô com medo. Tô com medo, vai dar isso, tá bom, tá. Mas você tá com medo de quê? Começar a conversar. Você tá com medo de quê, Você Rodrigo? mesmo fazia suas perguntas. Conversar com você como se tivesse uma criança. Imagine que o nosso inconsciente é uma criança que tem dentro de nós, completamente diferente do adulto, que tem uma visão de mundo completamente diferente. Ela tem medo. Tem medos que pro adulto fala, isso aí não tem nada a ver, você é louco. Medo de quê? Não, projete essa criança, se necessário, na sua frente e comece a conversar. Cara, você tá com medo do quê? Te entendo, você tá com medo, pode dar errado a entrevista, sei lá. Ela pode perguntar algo que você não saiba, pode acontecer algo, um imprevisto de não ir alguém. Vai acontecer um monte de coisa, mas tá bom. Vai morrer? Alguém vai te matar? E foi bom, né? E foi bom, foi maravilhoso. Então... Querido, olha, então fica aqui a dica, né? A gente já colocou o serviço, mas você que está em casa, às vezes na quarta-feira, repete mais uma vez onde é esse lugar. Quem tem aí o Centro gratuito. Emocional, que é www.centroemocional.org, né? Que é todas as quartas das 20 às 21h30, tá convidado, não precisa reservar nem nada, apareça lá, te esperarei lá, aqui em São Paulo, Maestro Cardim 407, ou tem também os treinamentos, aí é um mergulho profundo de 36 horas dentro de você, que aí você pode entrar no site sbie.com.br ou o telefone aqui em São Paulo, 2985-5949. Pode ligar lá, tem uma equipe preparadíssima para atender qualquer um que queira mudar a sua qualidade de vida. Que inteligência emocional nos dá qualidade de vida que nada material nos dá. Muito bem, obrigada. Obrigado, Rodrigo. Silvia. Obrigada. Precisando de mim, estou aqui. Obrigado a todos também. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.